Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 4 do Futebol de Verdade para a temporada de 2025-2026. Hoje é segunda-feira, é dia 15 de setembro de 2025 e a edição de hoje do Futebol de Verdade, como todas as desta época, será um exclusivo, todas enquanto não houver pelo menos patrocinador, será um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e vou colocar a passar aqui em baixo o link onde podem subscrever ou então fazer o upgrade da vossa assinatura, tadeia.substack.com. O que é que isto quer dizer? Que quem é subscritor normal ou quem não é de todo subscritor só vai conseguir ver estes primeiros 2 minutos da emissão. A emissão vai ter cerca de 1 hora e nela vamos centrar-nos não só na análise aos jogos da quinta jornada da Liga Portuguesa, como nos recordes, e isto com o apoio do Radar Goal Point, estatísticos que esta quinta jornada nos trouxe, e vamos ter também, esta semana, a resposta à pergunta do Discord, que vem do meu servidor de Discord. E ao meu servidor de Discord também só acedem os subscritores premium do meu Substack. Todos os outros que quiserem e eventualmente ver a emissão, sem se tornarem subscritores premium, podem fazê-lo também, só que só para a semana que vem. Isto é, de hoje a uma semana, dia 22, portanto, esta emissão vai ficar disponível também no meu canal de YouTube e em formato podcast no Spotify e em todos os outros distribuidores de podcast que por aí apareçam. Portanto, já sabem, se quiserem assistir já, é muito simples, é só fazerem a subscrição em tadeia.substack.com. Se não quiserem, se não tiverem pressa, podem ver para a semana, porque isto vai estar aqui disponível para toda a gente. Muito bem, e vamos então começar. Eu hoje estou aqui, devo dizer-vos, com um problema, porque eu não estou a conseguir aceder à emissão. Aparentemente o StreamYard, que é a minha a plataforma que eu escolho para fazer as transmissões, não está a disponibilizá-la em direto, e isto é estranho, porque é a primeira vez que acontece. Alguma coisa terá mudado nas definições do StreamYard. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo vocês que são subscritores premium, provavelmente não vão estar a conseguir ver em direto e comentar em direto, mas vão ficar com a emissão disponível no momento em que ela terminar. E eu peço desde já desculpa por este problema. Estou aqui, entretanto, a olhar também para o servidor de Discord, a ver se pelo menos o Filipe Oliveira e o Jorge Fernandes, que estavam a entrar, se estão a assistir ou não. E estou a mandar-lhes mensagem, precisamente para tentar perceber isso. Porque eu creio que há aqui um problema qualquer de compatibilidade mas eu não posso continuar centrado nisto, porque senão não faço, de facto, o programa. O Filipe Oliveira diz que sim, diz que está a ver. Portanto, há quem esteja a ver. Eu não sei se conseguem comentar à mesma e eu não consigo é ler os comentários, porque eu próprio não estou a conseguir aceder à emissão, o que é estranho. Enfim, estou a fazê-la e não estou a conseguir aceder a ela. Ela aparentemente está a chegar a vocês. Deixem-me ver o que é que consigo fazer. Diz-me não é possível aceder, o que é muito estranho, de facto. Mas é o que temos. Bom, enfim, vou continuar. Peço desculpa, não vou conseguir ler comentários hoje, aparentemente. Podem fazê-los na mesma, quanto mais não seja para conseguirem conversar uns com os outros. Mas eu aqui não vou conseguir vê-los. Aparentemente não há essa possibilidade. Bom, vamos em frente, porque senão estamos aqui a gastar tempo da emissão e eu quero, como sempre, ter a emissão pronta numa hora.
isto todas as semanas há novidades nestas coisas das transmissões e, portanto, dos live feeds e, portanto, acabo por ser às vezes surpreendido. De qualquer modo, aquilo que eu tenho a dizer sobre os jogos vai chegar até vós, e isso é absolutamente garantido. Deixa-me só fazer aqui uma outra tentativa. Não, não consigo mesmo. É impossível. Não dá. Enfim, é melhor desistir e nem sequer pensar mais nisso. Vamos lá. Esta jornada, conforme já perceberam pelo título do programa, veio dar-nos um Futebol Clube do Porto em fuga. E muitos de vocês poderão dizer, epá, mas o Porto já estava em primeiro lugar na semana passada. Pois, é verdade que sim, já estava, mas a questão é que, já estava isolado também, a questão é que o Benfica, se ganhasse o jogo que tinha em atraso contra o Rio Ave, ainda poderia alcançar o Futebol Clube do Porto. Desta vez já não pode, mesmo que ganhe esse jogo em atraso, porque entretanto empatou com o Santa Clara. O que é que isto quer dizer? Que o Porto, que está com 15 pontos, é e será líder isolado, suceda o que, que suceder nesse jogo em atraso. E que depois quem aparece em segundo lugar, que são o Sporting e o Moreirense, ambos com 12, ambos já com uma derrota pelo caminho, poderão ser superados pelo Benfica, se o Benfica vencer o Rio Ave, faz 13, mas de qualquer maneira o Benfica não alcançará o Futebol Clube do Porto. Já vos dei nota hoje de manhã, na Entrelinhas, que é a primeira vez que o Futebol Clube do Porto está isolado em primeiro lugar da Liga Portuguesa desde maio de 2022, que foi quando o Porto foi campeão pela última vez, e aí estava, de facto, isolado na frente. Daí para cá passaram 3 anos e 4 meses sem termos o Futebol Clube do Porto isolado na frente da Liga. Esteve o Benfica, esteve o Sporting, mas o Futebol Clube do Porto não voltou a estar. Aliás, o Benfica ganhou o campeonato de 2023, o Sporting ganhou os campeonatos de 24 e 25. E, portanto, esta é uma jornada em que os adeptos esportistas poderão aproveitar para celebrar, porque, ainda por cima, para a semana, temos essa nuance de segundo e terceiro classificados do campeonato, que são Sporting e Moreirense, neste momento, jogarem entre si, jogam 2 a 8 dias, segunda-feira, o que faz com que o futebol de verdade da semana que vem passe para terça. E vai ser terça às 18 horas. Eu espero, ainda não vi os calendários da Liga Europa, porque para a semana creio que é a semana da Liga Europa, ainda não olhei sequer para os calendários, não consigo prever as coisas a uma distância tão grande, mas sujeito a confirmação, em princípio, o futebol de verdade na próxima semana, terça-feira às 18 horas. E porquê às 18 horas? Porque o jogo da semana do meu Substack, para a semana, em que já se vai aplicar a lógica das classificações deste ano, será esse Sporting Moreirense, segundo contra terceiro, e vai ter crónica analítica na segunda-feira, a seguir à hora de almoço, em princípio, e, portanto, não vai dar para estar a fazer o futebol de verdade logo na segunda-feira, ao 12h30. Segunda-feira, 18 horas, a não ser que haja jogos de equipas portuguesas na Liga Europa, e eu, é como vos digo, neste momento nem tenho a certeza que a Liga Europa seja já para a semana, mas creio que é, porque esta semana temos semana exclusiva de Champions, com jogos terça, quarta e quinta. Para a semana teremos, creio eu que é assim, semana exclusiva de Liga Europa, no arranque das competições europeias de 2025-2026. Portanto, já sabem, futebol de verdade para a semana, terça-feira. Fica desde já, isto porque a malta está sempre um bocado na dúvida sobre se consegue ou não consegue assistir ao futebol de verdade, quer sempre algum aviso prévio, e eu nem sempre consigo dar esse aviso prévio. Eu estou ainda aqui, entretanto, a olhar para mas continua a não me dar isto é extraordinário. Eu não sei o que é que saiu aqui de errado. Eu não recebo os e-mails de aviso relativamente ao início do futebol de verdade. Alguns de vocês recebem, outros não recebem. Eu não recebo. De qualquer maneira, mesmo ainda a app, não estou a conseguir entrar na emissão de hoje. Vou tentar mais uma vez. Já vi que estão 20 pessoas em direto. Até aí eu consigo chegar. Agora, depois ver o programa propriamente dito, deixa-me experimentar por aqui. Não, aparece-me sempre RTMP em direto agendado. Portanto, há aqui alguma coisa que não foi ou que não está a funcionar. Vou tentar por outra via, tentar através do site propriamente dito, e aparece-me outra vez RTMP em direto agendado. Se algum de vós, que está no Discord, conseguir, através do Discord, que eu o Discord consigo aceder,
dizer-me o que é que se passa, eu agradeço e vou ter aqui o telemóvel com o servidor de Discord na sala entrada, não vou estar a mexer, na sala entrada apareçam por lá e digam alguma coisa sobre o Futebol de Verdade. Até se quiserem fazer comentários à emissão, não vai dar através da emissão propriamente dita, mas se quiserem comentar através do servidor de Discord, eu leio os comentários do servidor de Discord. O Filipe Oliveira diz que sim, que está a ver e que já comentou. O Luís Mendes, estamos a ver e a comentar. Jorge Fernandes, sim, são 20 participantes e também já comentei. Diz o Filipe Oliveira que na Liga Europa o Sporting Clube Braga joga na quarta e que está a funcionar top. O Jorge Fernandes confirma que está a funcionar bem. As coisas não estão bem, é para os lados do Minho. Nem Braga, nem Vitória. João Sousa diz que está tudo normal. Bom, só eu é que não consigo entrar. Portanto, já sabem, hoje não vou conseguir ler comentários da emissão através do Substack, mas leio os comentários que forem fazendo na sala entrada. Tem que ser na sala entrada do servidor do Discord. Está o Pedro Almeida também, que diz, bom dia, também estou no direto. E pronto, assim resolvemos a coisa de outra maneira. Pronto, quem não está no Discord pode aproveitar para entrar. É só dar um saltinho ao último texto do Substack com link para subscritores premium e por lá conseguirão, com certeza, entrar no servidor do Discord e comentar através da sala entrada. Está o Pedro Almeida também, diz que também está no direto. Bom, ainda bem que vocês estão por aí. Vamos então arrancar. É uma maneira um bocadinho diferente de fazer o programa esta semana, mas desde que funcione, por mim, está tudo bem. Vamos aos jogos. E deixem-me só refrescar a garganta. Como sempre, vou aqui olhar para os jogos dos 4 candidatos, embora, conforme diz o Luís Mendes aqui nos comentários, o Carlos Vicente já deva estar a fazer a mala. O Luís Leal diz, também entrei normalmente, na terça-feira está a apontar para o próximo Futebol de Verdade. É a data para o jogo em atraso do Benfica, às 20h15. Bom, mas se for às 20h15 está-se bem, não é? Portanto, não há problema. Dia 23, eu por acaso achava que era a 28 o jogo, mas se calhar sou eu que estou enganado. Diz o Nuno Sardinha da Mata também que está no Substack e está tudo bem, mas lá está, se o jogo do Benfica com o Rio Ave for de facto às 20h15, tudo bem, o futebol de verdade será às 18, às 19 estaremos despachados e toda a gente tem tempo até de ir ao estádio. Vamos lá. Olhando para os jogos da jornada 5, e como sempre vou olhar aqui para os jogos dos candidatos ao título, embora o Braga esteja a ceder e voltou a ceder depois de 2 empates. Perdeu ontem em casa com o Gil Vicente por 1-0, mas vamos começar por esse Benfica Santa Clara de sexta-feira. Já foi há tanto tempo que a malta já nem se lembra, mas convém ainda olhar para ele, porque é o jogo que define que o Futebol Clube Porto pode, de facto, ser, ou seja, neste momento, líder isolado da Liga Portuguesa. Chegou o Bruno Sousa, boa tarde, chegou ao Discord. Bom, o Benfica apareceu com um 11 que era o mais ou menos esperado. Não havia nenhum dos laterais direitos, portanto, não havia nem Bá, que já está lesionado há muito tempo, nem Dedić, que além de castigado estava lesionado também. Mas, de qualquer maneira, apareceu o Tomás Araújo a jogar a defesa direito. Foi o lugar que ele fez durante boa parte da temporada passada. Estranhamente, para mim, pelo menos, ele jogou sempre projetado e o Benfica ataca, lá está, em 3-2-5. A maior parte das equipas neste momento atacam em 3-2-5. E o 3-2-5 ofensivo do Benfica era feito com o recuo do Barrenechea para a linha dos centrais, onde estavam o António Silva e o Otamendi. Depois, com o Richard Rios, até foi muito mais 3-1-6 do que outra coisa, sobretudo depois do Santa Clara ficar reduzido a 10. Com o Richard Rios a jogar ali numa zona intermédia, e depois havia uma linha de 6 homens com o lateral esquerdo, o Dal, bem aberto na esquerda, o lateral direito, Tomás Araújo, bem aberto na direita, e eu pedia-vos só alguma disciplina nos comentários. Estão-me a fazer comentários acerca do jogo do Braga, vai ser o último de que eu vou falar aqui, e assim a coisa fica meio baralhada. Portanto, vamos centrar-nos no Benfica Santa Clara agora, se não se importam, porque eu não vou ler agora comentários sobre o Braga Gil Vicente. Benfica Santa Clara, um jogo de cada vez.
Mas estava a dizer, Dal projetado aberto na esquerda, Tomás Araújo projetado aberto na direita, e depois os dois pontas de lança, o Pavlidis e o Ivanovic, juntamente com os dois extremos que jogavam muito por dentro, eram o Worsnes na meia-direita e o Sheldrup na meia-esquerda. Portanto, era uma linha de 6 na frente, mas para a qual a linha de 5 do Santa Clara foi sempre chegando, bem trabalhada a linha de 5 do Santa Clara. Os pontas de lança do Benfica a procurarem alternadamente, um baixava e o outro ficava, ou procuravam um à esquerda do central do meio do Santa Clara e outro à direita do central do meio do Santa Clara, mas a verdade é que os 5 do Santa Clara deixavam sempre um por fora, mas isso acabava por chegar para anular os 6 do Benfica. E isso percebe-se porque, inclusive, a primeira verdadeira ocasião de golo do jogo foi o Santa Clara que beneficiou dela. Foi ao minuto, mesmo a fechar a primeira parte, um lance de contra-ataque após uma bola recuperada pelo Frederico Venâncio, ainda à saída da sua grande área. A bola passou pelos dois médios do Santa Clara, pelo Serginho e pelo Adriano Firmino, voltou ao Frederico Venâncio, conseguiu forçar a passagem entre o Tomás Araújo e o Richard Rios, ainda na zona de meio-campo, e então entrou no meio-campo do Benfica em 2-2, ele e o Brenner no lado direito, o Otamendi e o António Silva, os dois centrais do Benfica, eram os únicos que estavam nessa altura a tentar opor-se aos dois atacantes, neste caso um defesa central e um atacante do Santa Clara, mas definiu mal o Frederico Venâncio. Primeiro porque ele deve ter visto pelo canto do olho que o Gabriel Silva estava a tentar ganhar o lado esquerdo e confiou mais no Gabriel Silva do que no Brenner. Não fez o passo para o Brenner quando podia ter feito, porque o Otamendi veio fechar dentro e deixou o Brenner com caminho aberto na meia-direita para a baliza. O Frederico Venâncio foi guardando a bola, até que tentou, de facto, o passe para o Gabriel, mas aí o Tomás Araújo já tinha recuperado e conseguiu interpor-se. Ora, o que é que isto deu? Remate do Frederico Venâncio, o primeiro que foi defendido pelo Trubin, e depois uma perdida do Gabriel Silva. Enfim, a bola não vinha fácil, vinha meio enrolada. Ele deu-lhe de primeira, mas tinha o guarda-redes no chão. Podia perfeitamente ter feito mais do que fez. Acabou por atirar ao lado, mas foi a primeira ocasião de golo do jogo. O Benfica, a primeira vez que rematou na área, foi ao minuto 23. Um cruzamento do Rios que o Ivanovic penteou ligeiramente. Isto porquê? Porque os 5 homens do Santa Clara estavam a conseguir sempre opor-se aos 6 homens do ataque do Benfica. Geralmente com uma boa... a deslizarem bem, a conseguirem fechar o lado da bola, a obrigar o Benfica a muito espaço de variação de flanco, e isto acabou por gerar um jogo de muitos cruzamentos do Benfica, mas de fraco aproveitamento, porque os 3 centrais do Santa Clara, o Sidney Lima, central direito, o Frederico Venâncio, central do meio, e o MT, central esquerdo, estavam a conseguir chegar e sobrar para os cruzamentos que iam saindo e forçando o Benfica a chutar muito de fora. Ora, o jogo mudou um bocadinho com a expulsão do Paulo Vítor, ao minuto 37. É preciso dizer que o Santa Clara jogou, tudo somado, mais de uma hora com 10 homens. Porquê? Porque, além dos 53 minutos que se faltavam de 37 para 90, houve os minutos de compensação da primeira e da segunda parte, portanto foram mais de 60 minutos que o Santa Clara jogou com um a menos, mas nem assim o Benfica conseguiu ser verdadeiramente perigoso. Aquilo que saiu do Benfica foi muito passos de flanco a flanco, muitos deles do Barrena Cheia, cruzamentos e facilidade do Santa Clara em anular. O Santa Clara, a partir de determinada altura, juntou-se num 5-4-0, e esse 5-4-0 do Santa Clara passou pelo recuo do ponta de lança, que era o Gabriel Silva, para médio esquerdo, e pelo recuo do médio esquerdo, do 3-4-3 original, ou do 5-4-1 original, que era o Mateus Pereira, para a defesa esquerda, posição que ele também faz, nos jogos mais ofensivos. Portanto, basicamente, o Santa Clara passou a dispor-se em campo no 5-4-1, que usa nos jogos em que ataca mais, jogos que não são contra os grandes, em que o Gabriel Silva costuma jogar na esquerda para dar espaço a um ponta de lança, e o Mateus Pereira costuma jogar atrás, saindo o defesa esquerdo mais contido, vamos chamar-lhe assim, mas foi chegando na mesma. Ora, ao intervalo, só para que vejam, o Santa Clara tinha um índice de golos esperados superior ao do Benfica, 0,61 para 0,50. Na segunda parte, mesmo com
o Benfica marcou num lance de bola parada ao minuto 59, bem marcado pelo Orsnes, o Otamendi a ganhar a bola no ar e depois o Pavlidis a fazer a recarga depois do Gabriel Pereira ter afastado, Gabriel Batista, perdão, ter afastado a bola para a frente, defendeu como pôde, mas mesmo aí o Benfica acabou por não, enfim, nunca esteve, podia ter aparecido o 2-0, podia, mas não houve assim ocasiões extraordinárias. A melhor ocasião do Benfica neste período todo, há um cruzamento do Sheldrup ao qual o Ivanovic não chega, e há um outro lance que eu, na crónica analítica do jogo, que foi o jogo da semana no meu Substack, lhe chamei a súmula perfeita daquilo que foi o jogo do Benfica. Porquê? Porque há uma variação de flanco, do Dal da esquerda para o Orsnes na direita, o Orsnes a dar-lhe de primeira, em vôlei, a bola para o meio, e o Leandro Barreiro, que vinha a chegar, cabeceou, nem precisou de saltar para cabecear, mas o cabeceamento saiu ao lado. Ora, tendo o jogo chegado à ponta final, ainda com 1-0, o Santa Clara acreditou. E ao acreditar, e enfim, mudou para isso. Fez entrar um ponta de lança, ao Carter, deu uma faceta um bocadinho mais ofensiva ao meio-campo, passou a jogar em 5-3-1, ou vamos chamar-lhe assim, em 3-3, enfim, era um bocadinho isso no momento ofensivo. O MT a sair muito para ser, enfim, uma espécie de patrão do meio-campo quando a equipa tinha a bola, e é o jogador mais forte que o Santa Clara tem no momento com bola. O Vinícius Lopes a jogar sobre a direita do ponta de lança, que era o Carter, e o Luquinhas a jogar sobre a esquerda do ponta de lança. Como estavam fresquinhos, tanto um como o outro, fechavam ao meio juntamente com o Pedro Ferreira, que era o único médio que estava em campo nesta ponta final, e o Santa Clara acabou por marcar. Marcou já nos descontos, sem remissão. É verdade que há uma falha do Otamendi ao aliviar, a tentar atrasar de cabeça uma bola para o Trubin, não lhe deu com força suficiente. O Vinícius Lopes interpôs-se, marcou. Acabou por ser um empate que, mais do que premiar alguma ambição do Santa Clara, o Santa Clara não teve muita ambição, também não podia, tinha um jogador a menos, tentou apenas resistir, acabou por castigar um jogo completamente falho de inspiração ofensiva por parte do Benfica. O Benfica acabou com 39 ações na área contra 12 do Santa Clara. É verdade que rematou mais, 19-9, mas se formos a contar apenas remates feitos dentro da área, há mais equilíbrio, 10-6. E o próprio índice de golos esperados não foi assim tão desequilibrado. O Santa Clara justificou o gol que marcou, acabou com 1-0-2. O Benfica acabou com 1-62. Podia ter feito um segundo gol, de facto, mais pela insistência do que pela existência de ocasiões de golo claras. O jogo serviu ainda para vermos os primeiros minutos de Sudakov. Não dou assim, não dramatizo tanto o facto de ele ter jogado a partir da esquerda. Vamos lá ver. O Benfica, a jogar como estava a jogar, os extremos são jogadores que jogavam sobretudo por dentro. E, portanto, Sudakov é verdade que saía da esquerda, mas jogava muito na meia esquerda. Portanto, ele aparecia como um segundo avançado ou um terceiro, uma vez que estavam dois pontas de lança em campo, a jogar a partir do lado esquerdo, da mesma maneira que, a partir de determinada altura, essa foi também a missão que foi dada a quem jogava do lado direito do ataque do Benfica. Portanto, não atribuo assim um drama tão grande a esse facto. Agora, é verdade que o Benfica tem que jogar mais e que jogou muito pouquinho neste jogo contra o Santa Clara. Vamos lá ver os vossos comentários. Diz o Luís Mendes: este Bruno Lage podia mesmo dar menos graxa ao presidente e pôr a equipa a jogar mais. A questão é que ele não deve saber. Jorge Fernandes diz que Lage podia começar a ensaiar o 3-4-3 para quando o Amorim chegar, a equipa já estar preparada. Eu continuo a não estar convencido que esteja assim para tão breve a chegada de Ruben Amorim ao Benfica, e acrescento ao Jorge que o Santa Clara tem uma equipa bem arrumada, que deve agora começar a subir na tabela. É pena não terem conseguido entrar na Liga Conferência, e bastante falta vão fazer esses pontos. Diz ainda ao Jorge que o Rios, o homem do jogo, acho que fez o melhor jogo com a camisola do Benfica. Josias Martins de Cardoso: a falsa aposta no João Veloso no Eusébio Cup foi só para enganar os adeptos. E é verdade, eu continuo a achar que o Benfica precisa de dar um bocadinho mais de espaço aos miúdos, porque tem lá miúdos de qualidade. E é curioso, a equipa B do Benfica, no ano passado fez uma belíssima segunda liga. Eu ontem, por acaso, estava, até por força da discussão que tivemos no Sexta-feira à 3, que é o meu novo podcast e que está ali disponível também no Substack, além de estar, e este é para todos, é inclusive para subscritores gratuitos, além de estar também, tem um YouTube próprio o podcast também aparece nas plataformas de Substack, em que eu estou com o Luís Sobral e o José Conceiro.
E falámos lá um bocadinho disto, das idades e da aposta nos miúdos. O Benfica tem neste momento a equipa B mais jovem, mas de longe, em comparação com o Sporting e Porto. No ano passado, para fazer uma segunda liga de altíssimo nível, teve que ter uma equipa B um bocadinho mais avançada no tempo. E quando estou a dizer mais avançada, é uma média de 21 anos e pico, 22. Neste ano, a média da equipa B do Benfica está nos 19, os outros estão nos 20. Portanto, mas o que é feito daqueles miúdos que fizeram a equipa B do ano passado, não é? Porque é que nenhum deles acaba por ganhar espaço na equipa principal? Eu acho que isto é uma coisa em que o Benfica tem que pensar, até porque é daí que vem a maior parte das mais-valias. Diz o Jorge Fernandes, acho que o Lage vai fazer uma boa Liga dos Campeões, mas internamente vai passar mal. É bom para os Wolves, para lutar pela despromoção na Premier League, não tem dinâmicas de futebol de ataque, mas tem jogadores que lhe resolvem o problema. Acrescenta ao Josias que o Benfica trocou meia equipa titular e continua a jogar muito pouco. Existe um denominador comum. Luís Mendes diz ainda que relativiza a falha do Otamendi, apesar de andar a dizer que o Otamendi é o pior dos centrais titulares, mas joga pela liderança e pergunta até quando. Acrescenta o Bruno Sousa que é admissível os grandes gastarem tantos milhões e vindo a bater recordes de compras todos os anos, e todos os anos chegamos a alturas ainda precoces da época e percebemos que afinal os plantéis não têm a profundidade necessária. Enfim, há sempre escolhas que não são bem feitas, não é? O Josias diz ainda que dramatiza a questão Sudakov. Acho que Sudakov devia ser quem pegava no jogo no meio. Com a expulsão, penso que Enzo ou Rios podiam ter saído e entrado Sudakov para o meio. É uma possibilidade. Diz ainda ao Bruno Sousa que o João Veloso não foi uma falsa aposta. Ele jogou ali para sinalizar. Aqui vai jogar o Félix, mas depois correu mal. Fernando Gama, a falha do Otamendi pode ser aceita, mas a postura do Lage na conferência de imprensa, não. Eu também não. E já vi. Quem é que foi que eu vi? Já sei, foi o Márcio Madeira, nos comentários, creio que, não sei se, a dizer que, bom, isto não basta chegar lá e dizer eu assumo a responsabilidade, mas isso é o quê? Então, agora eu não fiz o meu trabalho e venho cá e digo eu assumo a responsabilidade. Está bem, mas tem que perceber porque é que correu mal. Essa é que é a questão, a questão fundamental. E diz ainda o Fernando Gama que realça a frase sobre Sudakov ter jogado 30 minutos sem conhecer os nomes dos colegas. Josias, acho que a ideia da equipa B deste ano é que é boa, podem não ganhar muitos jogos, mas os miúdos crescem, desde que garantam a manutenção. E diz o Guilherme Pereira, é muito triste este momento do Benfica, o futebol é muito pobre, o jogo foi só mais um sinal. O Luís Leal acrescenta que o Márcio Madeira foi certeiro. E o Josias responde ao Bruno Sousa a dizer que isso continua a ser uma falsa aposta. Meus amigos, não podemos continuar a falar aqui do Benfica no resto do programa, porque senão parecemos os programas da televisão, em que são 55 minutos de Benfica, porque é o que tem mais adeptos, mais audiência, e depois são 5 minutos para despachar o resto. Eu quero falar aqui com alguma profundidade também dos jogos do Porto e do Sporting e do Sporting Clube Braga. Passamos ao Porto, mas antes vamos só aqui dar-vos também um bocadinho de tempo para respirarem. Porque faz falta. Bom, o Luís Leal e o Guilherme Pereira estão a escrever qualquer coisa, suponho que será ainda sobre o Benfica, mas eu quero entrar no Porto, portanto, chega de Benfica. Floco do Porto tinha um jogo aparentemente fácil, jogava em casa com o Nacional, são muitas as ausências na equipa do Farioli. Não havia Martim Fernandes nem Alberto Costa para o lateral direito e o Farioli improvisou o Rosário ali. E o Rosário é um jogador conhecido do... Diz o Guilherme Pereira, que é por não falar todo o tempo do Benfica, que eu não fiquei milionário até agora. Está bem, Guilherme, eu também não tenho aspirações a ser milionário. Pelo menos através do Substack ou do... Se me sair o Euromilhões é outra coisa. Agora, a trabalhar, não creio que aconteça. Vamos lá, Flóculo Porto. Mas o Guilherme estava a brincar, é preciso ter isso em conta. Rosário, lateral direito, é um jogador que o treinador conhece bem e por isso achou que podia fazer a posição e de facto fez com um mínimo de competência. É curioso, curioso e não é, que quando o Farioli pôs em campo o Neuan Pérez para ser lateral direito, Neuan Pérez lesionou-se com gravidade logo a seguir e o Rosário acabou por ter que voltar a lateral direito. Nota ainda para o facto do Kivior se ter estreado a titular e dos jogadores que chegaram nos últimos dias de mercado para os grandes, foi o único que mereceu do treinador a confiança suficiente para ser titular no imediato. E eu já esperava que assim fosse. Aliás,
no túnel de acesso da Antena 1, em que participei na última quinta-feira, já o antevi, porque me parece que um jogador, para jogar a defesa central, enfim, não precisa de ter tanta ligação com os colegas como para jogar noutras posições. Daí que Kiwior pudesse ser titular logo na altura. Nota ainda para o facto do Rodrigo Mora ter voltado a ser titular na posição de médio interior pela esquerda, onde Gabri Veiga continuou no banco, entrou depois. E, no entanto, a jogar em casa, eu percebo melhor a lógica. Porquê? Porque o Porto joga mais subido no campo e acaba por conseguir, de certa maneira, que o Rodrigo Mora se aproxime mais da baliza e, curiosamente, foi dele uma das primeiras situações de perigo do Futebol Clube do Porto, um lance em que ele se soltou pela meia esquerda e acabou por surgir à entrada da área em posição de rematar. O remate saiu ligeiramente por cima da baliza do Nacional. Bom, quanto ao Nacional, o Tiago Margarido repetiu o 11 que tinha utilizado contra o Sporting. E desta vez com um comportamento defensivo um bocadinho superior àquele que se tinha visto na partida contra o Sporting. Também é verdade que na partida contra o Sporting ficou ainda na primeira parte com 10 homens apenas. E isso acabou por ser fatal para a equipa do Nacional, que não resistiu. O Porto colocou-se em vantagem na primeira parte, num penalti cometido pelo João Aurélio sobre o Borja Sainz. E a verdade é que eu ouvi no final o Tiago Margarido dizer que o Nacional foi a equipa que, além do Sporting, mais conseguiu dividir o jogo com o Porto, mas eu não vi o Nacional a dividir o jogo com o Porto, muito francamente. Vi o resultado a ficar em suspenso até final, sim, é verdade. Porquê? Porque o Porto não conseguiu marcar um segundo golo, e parece-me que este Porto sofre muito mais em momentos de ataque organizado, em jogos nos quais tem que estar mais tempo em ataque organizado e não pode fazer uso da sua velocidade em transição. Mas, ainda assim, em três transições, podia perfeitamente ter feito o 2-0 e até o 3 e o 4-0 e ter matado a questão do resultado. O BP, aos 73 minutos, após um canto contra o Porto, com uma aceleração notável, acabou por perder o 2-0, que parecia fácil, chutando por cima. Outra vez o PP, aos 84, aqui num lance de ataque organizado, após um bom trabalho, a simular que ia pela direita, a ir pela esquerda, a tirar dois adversários do caminho e a chutar na altura para a defesa do guarda-redes. E, por fim, aos 88, em mais um lance que se sucedeu a uma bola parada junto da baliza do Diogo Costa, foi o Gabri quem, em contra-ataque, acabou por finalizar mal e para o guarda-redes. Portanto, acabou o Porto por ter uma superioridade claríssima em termos de ocasiões. Aliás, o Nacional chegou ao final do jogo com um índice de golos esperados de 0,07. É ridiculamente baixo. O Nacional não criou. O Nacional, a única coisa que fez foi uma jogada no final da primeira parte que dá um remate do Labidi à entrada da área, que o Diogo Costa teve alguma dificuldade para defender, acabou por defender para canto, mas de resto não se viu o Nacional a criar, fosse o que fosse. Viu-se o Porto a retardar a marcação do 2-0, viu-se o Porto um bocadinho limitado por ter sido forçado a jogar permanentemente em ataque posicional. O Porto só rematou 11 vezes, é pouco. Só criou um XG final de 1,88, também não é muito, tendo em conta aquilo que o Porto tem vindo a fazer, mas em contrapartida foram apenas 4 as ações do Nacional na área do Futebol Clube do Porto. Portanto, tivemos um jogo, nesse aspecto, desinteressante, em que parecia que era o Porto a bater contra uma parede, mas esta parede, lá está, sem a capacidade demonstrada na véspera pelo Santa Clara para sair e para criar perigo do outro lado. A equipa do Nacional tentou apenas defender-se, mas não conseguiu criar aquilo que o que o Santa Clara tinha criado na véspera. Foi justíssima a vitória do Porto, mas não foi brilhante. E eu acho que não deixa sensações de uma exibição fantástica. Diz o Luís Leal: ao Porto parecia que faltava frescura desde os primeiros minutos, ou foi só impressão minha? Talvez. Também, atenção, há muitas lesões. Estamos a falar de lesões, enfim, ainda não estava disponível
o William, não estava disponível o Luke de Jong, não estava disponível o Gabriel Veiga, ainda não estaria a 100%, portanto, por isso mesmo estava no banco, não estava disponível o Alberto Costa, não estava disponível o Martim Fernandes, portanto, muitos jogadores limitados, e isto acaba também por sobrecarregar mais os mesmos. E diz o Luís Leal, viram-se menos ataques à profundidade no momento de construção do que tem sido habitual. Também o Nacional limitou bem a profundidade. Pergunta ao Filipe Oliveira se faz sentido subir o Gabriel Alvarez para quarto central, porque assim ele não irá jogar nem na principal, nem na B. Pois lá está. É uma questão que os grandes têm que ter em conta. E eu admito que, de vez em quando... Mas se querem ter dois centrais no banco, e isto é um efeito do facto do banco ter cada vez mais gente. Quando o banco tinha só 16 jogadores, no máximo ia um central para o banco, e o quarto central ficava de fora. Na altura não havia equipas B ainda. Ora, neste momento que há equipas B, e com mais gente no banco, quase todas as equipas levam dois centrais para o banco. Que é que isto, no que é que isto se reflete? Que há um que raramente joga, de facto. Quando muito, há um que entrará. E cada vez mais, atenção, as equipas, quando querem mexer no jogo, às vezes trocam os centrais, sobretudo as equipas que jogam com três centrais. Porquê? Porque querem mudar a forma de construir. Mas não é tanto assim o caso no Porto, e é verdade. O quarto central muitas vezes acabará por ficar de fora. Vamos a ver qual é que é a gestão que o Futebol Clube do Porto faz disto. Diz o Guilherme Pereira, há muitos anos que não via os meus amigos esportistas tão felizes com o futebol da equipa, e com razão, diga-se. E o Luís Mendes diz, por aquilo que vi, foi o pior Porto desde o início da Liga. Ainda assim jogou muito melhor do que o Benfica. O Luís Leal diz que bem se notou a falta de Alberto, a combinar com o extremo-direito e com o Froholt, e sobretudo a dar a tal aceleração no jogo da equipa. E o Jorge Fernandes acrescenta que com o PP a falhar na tomada de decisão correta, fica difícil fazer golos, e puxou-lhe para o Belenenses. No Belenenses, o guarda-redes que vai para o banco é o Sub-19, que jogou no dia anterior. Lá está. Se for no dia anterior, é possível. E o Porto até poderia, eventualmente, creio que o facto de ele ter estado no banco, por acaso não tenho a certeza disto, mas creio que o facto de ter estado no banco poderá na mesma jogar no dia seguinte. Agora, porquê? Porque os jogos foram os dois no Porto e não há grandes confusões. O Porto jogou no sábado à tarde no Dragão e jogou no domingo à tarde no Olival contra a União de Leiria, a equipa B, para a Liga 2. Portanto, os jogadores que tivessem estado no banco poderiam ser utilizados no dia seguinte pela equipa B contra a União de Leiria. Ou mesmo já não se diria, por exemplo, o Sporting B, que jogou no domingo de manhã em Portimão, a equipa B, para a Liga 2, depois de ter jogado a equipa A no sábado à noite em Famalicão. Portanto, o Diego Calai e o miúdo brasileiro, o médio, Cauã, não é Cauã, agora está-me a escapar o nome dele, que têm sido titulares, que tem sido titular na equipa B, estiveram no banco na véspera em Famalicão, não poderiam estar, depois de saírem de Famalicão às 11 da noite, estarem a jogar às 11 da manhã do dia seguinte na outra extremidade do país. Enfim, não era viável. Portanto, esses acabam por ficar, de certa forma, prejudicados. Mas vamos ao Sporting e ao jogo que o Sporting fez em Famalicão. Era o jogo mais complicado à partida dos três grandes. E mais complicado se tornou porque o Sporting não teve, além das ausências que já tinha contabilizadas, do Diomande, que continua magoado, do Maxi Araújo, que, enfim, já estando disponível para o banco, não tinha ainda 90 minutos e, portanto, não podia ser titular, do Morita, que continua magoado. O Sporting não teve também o Rui Silva. E isto foi visto por muitos adeptos do Sporting como o apocalipse a chegar. Porquê? Porque o João Virgínia, que é o segundo guarda-redes do Sporting, e atenção, o Israel jogou pelo Torino, na vitória do Torino contra a Roma no Olímpico, e fez uma belíssima defesa mesmo no instante a garantir a vitória por 1-0. Mas o Israel foi à vida dele e o Sporting contratou o João Virgínia, que é um guarda-redes que tem tido pouquíssima baliza nos últimos anos. Ele foi suplente do Sporting, depois teve um ano na Holanda, ou meio ano na Holanda, em que ainda jogou, mas estava há 2 anos no Everton, em que poucas vezes tinha tido baliza. No entanto, o João Virgínia não se portou mal.
eu acho que ele não tem culpa nenhuma no golo que sofre. É um cabeceamento muito aquém, e é um cabeceamento bem feito pelo Gustavo Sá, e de resto também pouco mais teve que fazer. E, aliás, basta olhar para as estatísticas dos jogos do Sporting, são pouquíssimos os remates enquadrados que os adversários conseguem meter, porque o Sporting é uma equipa defensivamente forte. E isto acaba por se refletir num bocadinho friamente, olha-se para aquilo e pensa-se assim, ok, o guarda-redes não é assim tão importante. Acaba por ser, é claro, porque há sempre uma bola que lá vai e a diferença entre sofrer um golo ou não sofrê-lo pode vir a ser fundamental. Mas aquilo que o Sporting acabou por não deixar de ganhar o jogo à conta do João Virgínia. Bom, apostou também o Rui Borges no novo lado direito, sacrificou o Fresneda para a entrada do Vaianidis. Porquê? Porque ele entenderá, e ele explicou isso bem no final do jogo, que o Vaianidis combina melhor com o Kenda, e não havia Katami, e Kenda foi titular. E Kenda é um acrescento importantíssimo à qualidade do ataque do Sporting. Koshorashvili continuou a ser titular em vez do Morita, ainda sem Diomande, acabou por ser formada a dupla de centrais por Debaste e Gonçalo Inácio. Quanto ao Famalicão, não tinha o Léo Real, que estava castigado, tinha sido expulso no último jogo, apareceu Bá em vez de... É um jogador com umas características físicas interessantes, mas que se vê que está muito verdinho ainda. Ora, o Sporting conseguiu impor o seu jogo em Famalicão. E atenção, eu concordo com... e já disse aqui o Luís Mendes, gosto deste Famalicão do Hugo Oliveira e acrescentou o Nuno Sardinha da Mata. O Famalicão tem uma excelente equipa e parece-me que vai causar muitos embaraços a muitas equipas. Acho até que tem capacidade para chegar ao quarto lugar. Pergunta ao Jorge Fernandes, será que é desta que o Famalicão vai à Europa? Pronto, e é isso para já. Eu já o disse aqui, todos os anos acho que é desta que o Famalicão vai à Europa. Vamos a ver se é desta mesmo ou não. Mas a equipa está... parece-me que é sempre uma equipa muito interessante, a do Famalicão, no início de cada liga. Mas o Sporting é uma equipa defensivamente forte e é uma equipa com uma capacidade de criação, volto a dizê-lo, dos 4 grandes, parece-me ser a equipa mais forte em ataque organizado, em ataque posicional. Porquê? Porque consegue, e é muito interessante esta organização do Sporting, vamos chamar-lhe um 4-2-3-1, que no momento ofensivo é profundamente assimétrico. E é profundamente assimétrico porquê? Porque no momento ofensivo o Sporting ataca em 3-2-5, mais uma equipa a atacar em 3-2-5, mas o 3 de trás, que era muitas vezes feito pelos dois centrais e pelo Fresneda, e que desta vez, por vezes, esteve... E o Sporting varia muito o início de construção. Por vezes esteve lá o Vaianidis, a formar tripla atrás com os dois médios, mas teve fundamentalmente o Koshorashvili a fazê-lo pela meia esquerda, o que permite o quê? Que depois apareçam no meio-campo aqui quando aparecia o Vaianidis, perdão, quando aparecia o Koshorashvili atrás, acabavam por estar muitas vezes o Yulman e um dos avançados interiores que baixava, muitas vezes o Pote. Para quê? Para soltar o Vaianidis e o Kenda, o Trincão, o Soares e o Mangas, o defesa esquerdo, na extrema esquerda. Portanto, acaba por ser uma equipa que consegue, com esta dinâmica, colocar muitas vezes o Trincão e o Pedro Gonçalves no espaço interior, juntamente com o ponta de lança, que é o Soares, que é um ponta de lança mais forte em termos de combinação do que era, por exemplo, o Víctor Gyökeres. Embora tenha, naturalmente, muitas outras debilidades que o Gyökeres não tinha. Nomeadamente, o ataque à profundidade não é tão forte, sobretudo quando o faz com um defesa em cima, e viu-se isso algumas vezes quando o Justin Dias e corria com o Luís Soares no ataque à profundidade, o próprio Bá, o Soares não conseguia ganhar a posição como o Gyökeres a ganharia. Portanto, este é menos um argumento a favor do Sporting, embora tenha depois outros argumentos, e eles estiveram à vista, por exemplo, no lance do segundo gol. Bom, pergunta-me aqui o Jorge Fernandes, em que posição é que eu acho que o Kenda jogou, a ala ou a extremo? Jorge, eu já o escrevi a propósito da seleção de Portugal no outro dia. Nós temos que deixar de olhar para os jogos naquela mesma lógica. As multiestruturas estão aí. E estão aí para ficar. E temos que deixar de olhar para os jogos naquela perspectiva do quadro tático, não é? Ora, é um 4-3-3, este é isto, aquilo. Não, agora não é assim. Agora temos as equipas já, tal como há 4 momentos do jogo,
as equipas são escalonadas em campo de acordo com esses 4 momentos. Temos organização defensiva, organização ofensiva, transição ofensiva, e depois há o quinto momento que o Jorge Jesus inventou, que são as bolas paradas. Não, inventou o facto de lhe chamar um dos momentos do jogo, mas e os jogadores assumem diferentes posições consoante o momento. O Kenda, que em termos defensivos, da organização defensiva, se o Sporting é obrigado a jogar atrás, assume muitas vezes a posição do lateral direito numa linha de 5, tal como o Catam. Foi igual ao Catam nesse aspecto. Em termos de organização ofensiva, assume a posição de extremo direito ou às vezes de interior direito, porque o Trincão aparece com maior liberdade para aparecer mais do outro lado, e interior direito quando o Vaianides aparece como extremo direito. O próprio Vaianides, a gente olha para ele e pensa assim, isto é o quê? É defesa direito ou é extremo direito? E ele foi as duas coisas. E até foi central direito também, em alguns momentos do jogo. Portanto, vamos lá ver. Não podemos olhar para o jogo como olhávamos há 20 anos. E dizer, bom, esta equipa joga em 4-3-3, o não sei quantos é o defesa direito, o não sei quantos é o defesa central. Não, já não funciona assim. Hoje temos as multiestruturas, estão aí para ficar. Os jogadores definem o seu posicionamento e o seu comportamento de acordo com o momento do jogo. E é assim que tem que ser. Bom, mas estava a olhar aqui para o jogo. O Sporting criou as duas primeiras situações de perigo do jogo. A primeira numa bola parada, bem trabalhada. Cabeceamento do Yulman para um remate acrobático do Soares que saiu por cima. A segunda é um golo cantado, em que o Trincão isola o Kenda na cara do Saravich. E o Kenda, mesmo de pé esquerdo, não foi capaz de desfeitar o guardião do Famalicão. Boa mancha feita pelo guarda-redes famalicense. Mas depois, na resposta, o Famalicão marcou. E o Sporting teve muitos problemas a defender bolas paradas. Eu recordo que o Sporting já tinha sofrido um gol de canto na Choupana contra o Nacional, voltou a sofrer um gol de canto em Famalicão e ia sofrendo um segundo, porque um canto marcado da mesma maneira, curto, com cruzamento para o segundo poste, se no caso do golo o Gustavo Sá acabou por beneficiar de um desvio do Trincão, que tentou cortar, mas só o que fez foi colocar a bola para o segundo poste, onde não havia marcação, e o Gustavo Sá apareceu para marcar. No lance que podia ter dado na altura ao 2-1 ao Famalicão, a bola caiu mesmo onde o Famalicão queria metê-lo, e foi o Justin Dias que acabou por cabecear e fez a bola passar ao lado. Pelo meio, o Sporting empatou, justo, belíssimo passe do Kenda para o Trincão, para o Pedro Gonçalves, que na cara do guarda-redes não falhou, como o Kenda tinha feito, e é verdade que o Sporting ainda podia ter chegado também ao intervalo a ganhar, porque ainda há uma bola do Trincão que recupera um passe atrasado do Matias de Amorim, mas acabou por chutar ao lado na tentativa de desviar a bola do guarda-redes. Na segunda parte, o Sporting foi mais forte, Kenda acertou no poste, podia e devia ter marcado, perdeu 2 golos fáceis, o ala, extremo, defesa lateral, o que quiserem chamar-lhe do Sporting, acabou por surgir o 2-1 no lance em que teve alguma arte, alguma sorte, porque houve uma série de ressaltos, mas, sobretudo, um mérito posicional do Sporting ter no corredor central a jogar em permanência. Portanto, lá está, é um 4-2-3-1. Mas o Pedro Gonçalves, que no 4-2-3-1 devia ser o tal extremo esquerdo, não é, nunca é extremo esquerdo, é sempre segundo avançado por dentro, porque o extremo esquerdo é o Mangas, quando a equipa está a atacar. E o Sporting, no lance do golo, teve no corredor central Soares, Trincão e Pedro Gonçalves, e os três acabaram por combinar, por impor a sua presença por ali, alguma superioridade numérica e soltar o Soares para marcar o 2-1. Até ao final, o Famalicão ainda forçou o ataque com o Zabir e o Aboubakar na frente. Isto forçou, do meu ponto de vista, até um pouco tarde, o Rui Borges a recompor a sua equipa, a meter um terceiro central. Quaresma acabou como terceiro central, entrou apenas aos 90 mais 2, e ainda foi o João Simões quem beneficiou da melhor ocasião mesmo assim. O Famalicão teve mais bola nos últimos 20 minutos do jogo, 15, 20 minutos do jogo, mas raramente criou perigo também para a baliza do João Virgínia,
e acabou por se impor o Sporting com justiça também. Basta olharmos também aqui para os números. É verdade que o Famalicão forçou o Sporting aos registros mínimos da equipa nesta época. Foram apenas 9 remates e houve equilíbrio em termos de remates, 9 para um lado, 9 para o outro. O Sporting teve mais ações na área, mas também apenas 21, mais um registro mínimo do Sporting nesta época. Agora, o resultado plenamente justificado. O Famalicão acabou com um índice de gols esperados de 0,95, o Sporting de 2,21. Comentários vossos. Diz o Luís Mendes que o Pote fez um grande jogo depois da displicência no jogo contra a Arménia. Também entrou com 5-0, Luís. É como a gente entrar para o nosso trabalho e o trabalho está todo feito. É normal que a malta facilite um bocadinho. E diz o Jorge Fernandes, a seleção é outro nível, acho que o Pote é mesmo só para a Liga Portuguesa e pouco mais. E diz ainda que Martínez acaba por ter razão em relação ao Pote, já o João Simões parece-lhe um jogador de grande potencial. O Bruno Sousa está ainda a escrever qualquer coisa, que eu admito que seja sobre o Sporting, e por isso vou beber aqui um gole de água. Bruno, é para acabar rápido. Se é para ser lido, é para acabar rápido, porque já estamos com muito tempo de programa e eu ainda preciso de falar do Braga, e já cá está. Diz o Bruno, bela entrada do João Simões. Trincão às vezes parece o jogador mais perdido neste sistema. Não é perdido, ele vagueia. E é isso que ele tem que fazer, tem que vaguear. Aliás, tal como o Pedro Gonçalves. O problema, do meu ponto de vista, é no momento defensivo, em que o Pedro Gonçalves é suposto fechar o lado esquerdo e nem sempre o faz com a mesma competência, porque não lhe está no ADN. Bom, vamos muito rapidamente, porque eu acho que o Braga está a começar a perdê-la, falar aqui do Braga Gil Vicente. Foi um Braga em 4-4-2, claro, e o Carlos Vicente vai variando um bocadinho a sua organização. 2 pontas de lança, Fran Navarro e El Ouazzani. O Gabri Martínez pela direita. O Paulo Victor, que me parece um desperdício jogar como extremo esquerdo. Quanto ao Gil Vicente, muito bem do ponto de vista ofensivo. Murilo de um lado, o Agostinho Moreira do outro. Luís Esteves é um criativo muito interessante a jogar na zona de meio campo. Pablo, um ponta de lança que liga muito bem. Eu já tinha gostado do Gil Vicente contra o Porto, voltei a gostar muito do Gil Vicente ontem contra o Braga. Acho que o César Peixoto está a montar uma equipa competente do ponto de vista ofensivo e, sobretudo, está a montar uma equipa muito competente do ponto de vista defensivo, porque apesar do Braga estar com os tais 2 pontas de lança, com 2 extremos claramente demarcados, aquilo que vimos foi o Gil Vicente a defender com linha de 4 e nunca, mas nunca, fez recuar o médio defensivo para o espaço entre os centrais. O Elimbi e o Boatu acabaram por se portar muito bem. A equipa repetiu a competência posicional e o jogo de posições que já tinha feito na partida contra, por exemplo, na partida contra o Sporting no ano passado, em que Gyökeres pouco espaço teve para finalizar, e estamos a falar de um Gyökeres que na altura estava no máximo da sua forma. Quanto ao jogo propriamente dito, aquilo que vimos foi um Gil Vicente sempre mais perigoso no ataque. O Pablo já podia ter marcado aos 24, marcou aos 45 mais 3, bela jogada, passe do Luís Esteve à procura do Moreira na profundidade, passe atrasado do Moreira depois para a finalização fácil do Pablo. Ao intervalo, o Braga tinha rematado 2 vezes, o Gil Vicente tinha feito 18 remates. Havia uma superioridade flagrante da equipa do Gil Vicente, que o Braga não conseguiu contrariar na segunda parte. É verdade que teve ainda uma belíssima ocasião, o remate do João Moutinho à barra, após um pontapé de canto, porque em jogo corrido, raramente o Gil Vicente deixou que o Braga se lhe superiorizasse. Muito rapidamente, se houver comentários vossos, vamos lá ver o que é que temos aqui. Fernando Gama, sobre o Carlos Vicente, a Flash mostrou que mais do que da escola Pep, tem escola que ajuda. Eles marcaram um e nós não era o resultado que queríamos. Diz o Jorge Fernandes que César Peixoto começa novamente bem a época com o Gil. O problema é manter o bom trabalho ao longo da temporada. E o Luís Mendes, sempre gostei muito do César Peixoto e da forma como põe as suas equipas a jogar. Apesar daqui no Discord, a grande maioria o achar bem fraquinho, porque acaba sempre despedido. O Vicente, bem, o António Salvador já deve ter tremores no dedo do gatilho. E o Jorge diz que não acha o César Peixoto fraquinho, não acha ainda que seja a última bolacha do pacote, tem que fazer uma época inteira. O Josias diz que não viu o jogo, mas que pelos vistos o Gil deu um chocolate. E o Bruno Sousa diz que Carlos Vicente ainda não saiu porque teve um início de liga muito, muito acessível. Aliás, quando complicou o nível é o que está à vista. No caso do Braga, muita profundidade de plantel para tão pouco treinador. Bom,
Vamos lá, vamos aos recordes, porque ainda há pergunta do Discord hoje. Temos ainda dois temas até ao final e vamos ter que os despachar com alguma velocidade, porque isto, meus amigos, se não for com velocidade, o programa vai ficar demasiado comprido. Mas temos aqui os recordes da semana, que são uma parte do Futebol de Verdade, que é feita com o apoio do Radar Goal Point. Vamos olhar para os números desta jornada e vamos, para isso eu já sei como é que é, tenho que retirar daqui o banner do fundo, porque senão isto vai ficar a bater. Ainda ali está atrás a mala que eu trouxe da viagem à Arménia. E vou explicar-vos porquê, agora deu para perceber. Se calhar já se via antes. É que a mala ficou estragada, danificada, e estou à espera que me resolva o problema. Bom, vamos lá. Onde é que isto está? Está aqui. É isso mesmo. Vamos começar pelo Otamendi. O Otamendi, e é preciso ter aqui duas coisas em conta. Já vos falei dos cruzamentos do Benfica. O Benfica, mas isto foi falado inclusive, e foi o recorde desta liga, foi falado inclusive na crónica analítica do jogo, e quem quiser dar um salto para perceber. O Benfica fez 33 cruzamentos, ninguém tinha feito tantos cruzamentos nesta edição do campeonato. A questão é que destes 33 cruzamentos, só 8 é que chegaram a companheiros de equipa. Agora, aquilo em que o Otamendi se impôs, e é curioso que o golo do Santa Clara tenha resultado de um lance de cabeça do Otamendi, um alívio de cabeça mal feito para o Trubin. Não foi um duelo, lá está. E é preciso termos aqui a noção do que é um duelo. Um duelo pressupõe que dois jogadores disputem a bola no ar. Aí é que se fala de um duelo aéreo. No caso do atraso do Otamendi para o Trubin, não houve um duelo aéreo porque o Otamendi estava sozinho. Portanto, aqui houve simplesmente um mau passe. O Otamendi tentou passar a bola para o Trubin, mas não passou. Porquê? Porque o Vinícius Lopes se interpôs e acabou por ganhar a bola. Ainda assim, o Otamendi, que num duelo aéreo esteve na origem do gol do Benfica, ele ganhou no ar uma bola de um livre do Orsnes e rematou para depois haver defesa do Gabriel Batista para a frente e finalização na recarga do Pavlidis. Estabeleceu um novo recorde de duelos aéreos ganhos nesta liga. E estamos a ver aqui, de um lado, os duelos aéreos ofensivos ganhos, e do outro, os duelos aéreos defensivos ganhos, sendo que a baliza do Benfica é aquela em que está a cara do Otamendi. Portanto, isto é visto de cima para baixo. Ao todo, o Otamendi ganhou 10 duelos aéreos, perdeu 4. Dois deles foram duelos aéreos defensivos, um deles dentro da área, ali perto da zona de penalti, e os perdidos são os que estão a vermelho, os ganhos são os que estão a azul. Ganhou os tais 10 duelos aéreos ao todo, sendo que destes 7 foram ofensivos. E 1, 2, 3, 4 dentro da área do adversário. Portanto, foi um jogo impactante do Otamendi neste aspecto. Superiorizou-se ao Chapo, do Estrela da Amadora, que era até aqui, o Bernardo Chapo, o jogador com mais duelos aéreos ganhos num só jogo. Tinha ganho 8, tanto contra o Benfica como contra o Alverca. Deixem-me só ver se vocês fizeram aqui algum comentário. Não há comentários. Portanto, se quiserem ir fazendo comentários também, tem que ser no Discord, relembro. Diz o Josias Martins Cardoso que, em termos técnicos, deve ser o ponto mais forte do Otamendi. Uma incrível capacidade aérea, sim, e, sobretudo, uma incrível capacidade para temporizar o salto. Porque ele não é um jogador muito alto, mas é um jogador que consegue ganhar, de facto, muitas bolas no ar. Ora, muito bem. Segundo recorde da semana. E também tem um bocadinho a ver com o Benfica, embora o jogador esteja no Alverca. Estou a falar-vos do André Gomes. O André Gomes estabeleceu um novo recorde no jogo do Alverca contra o Tondela de golos evitados. E aqui eu tenho sempre que vos lembrar que há uma diferença entre ver isto na perspectiva do guarda-redes ou ver isto na perspectiva de quem remata. É a diferença entre o XG, o expected goals, índice de golos esperados, na perspectiva de quem ataca, isto é, olha-se sempre para o sítio onde é feito o remate, quais são os opositores que lá estão, e aí chega-se a um índice de golos esperados na perspectiva de quem ataca, mas depois há uma outra coisa, que é a perspectiva de quem defende. E a perspectiva de quem defende depende muito da violência do remate, do local da baliza em que o remate entra, ou em que o remate vai, e aí a defesa pode ser mais ou menos difícil. Eu dou sempre o exemplo do penalti. O penalti tem sempre um índice de golos esperados na perspectiva de quem remata de 0,79, mas na perspectiva de quem defende pode ir
pode ser radicalmente diferente, dependendo do local onde a bola é colocada. Pode ser uma defesa fácil, se for um remate fraco ao meio da baliza, como pode ser uma defesa difícil. Ora, o André Gomes, contra o Tondela, evitou 3,12 golos. Isto é, ele foi responsável por evitar 3 golos na baliza do Alverca. Ele já tinha sido réu, por exemplo, no jogo contra o Braga, em que me pareceu mal batido e um dos responsáveis da derrota do Alverca. Desta vez foi o herói da vitória do Alverca contra o Tondela por 1-0, porque evitou 3,12 golos em 7 defesas que estão ali sinalizadas, todas para o lado direito do guarda-redes. Portanto, parece-me que não tentaram explorar-lhe o lado esquerdo. O André Gomes superou aquilo que tinha sido a melhor exibição de um guarda-redes nesta liga até este momento. Tinha sido a de Sequeira, do Casa Pia, no jogo contra o Sporting, 1,82, e a segunda melhor, que era a de Sarajevic, do Famalicão, no jogo contra o Gil Vicente, 1,76, mas superou largamente. Há uma das defesas de André Gomes que valeu um 0,97 de expected goals on target, que é a maneira, o XGOT, a maneira de definir a dificuldade de cada defesa. Foi um remate de Medina que valeu um 0,97 de XGOT. Defendeu um penalti também do Tiago Manso e, portanto, esteve claramente em destaque o André Gomes na baliza do Alverca. Bom, vamos seguir para o... E vou só ver se há comentários vossos. Diz ainda o Jorge Fernandes que o André Gomes parece ter grande potencial. Outro, Ricardo Velho. O João Sousa acrescenta que ele é muito bom, quer nos postos, quer a jogar com os pés. Não é um guarda-redes de grande compreensão física. E isso, aparentemente, será o que está a travar-lhe um bocadinho mais a imposição na baliza do Benfica. Vamos à... e ele está emprestado ao Alverca, é preciso dizer. Nem tudo foi mal, na perspectiva do Tondela. E já temos aqui o terceiro recorde da semana. O Tondela estabeleceu um novo recorde de ações defensivas no meio-campo ofensivo. Conseguiu 22. E estamos aqui a ver todas as ações defensivas do Tondela neste jogo contra o Alverca. Foram ao todo 22, das quais... perdão, foram ao todo mais. E, estava a ver se tinha aqui o total, não tenho. Não tomei nota do total. De qualquer maneira, 22 foram no meio-campo ofensivo e estão ali todas assinaladas. Se alguém quiser contar os pontinhos que estão lá atrás, ficará a saber quantas é que foram ao todo. Superou o Tondela o recorde anterior, que já lhe pertencia. Era do Tondela no jogo contra o Braga, em que tinha conseguido 20 ações defensivas no meio-campo ofensivo. O Flóculo do Porto aproximou-se no dia seguinte, no jogo contra o Nacional, conseguiu 21 ações defensivas no meio-campo ofensivo, mas ainda assim ficou aquém das 22 do Tondela. Em destaque, e estamos aqui a ver que há muito mais do lado direito do que do lado esquerdo, e o Tondela está a atacar precisamente do lado esquerdo para o lado direito. Aqui, portanto, as que estão em baixo são as ações defensivas conseguidas do lado direito. Bebeto com 4 ações defensivas no meio-campo ofensivo e Arlen, que entrou para jogar à direita, apesar de ter na altura substituído o defesa esquerdo, tiveram 4 cada um, e Efraim Rodrigues, o ponta de lança, conseguiu 3. Portanto, é um Tondela que se define claramente pela capacidade que tem de defender alto no campo. Vou voltar a olhar aqui para os vossos comentários. O Jorge Fernandes diz que o Tondela, o AFS e o Nacional são candidatos à descida de divisão. E, entretanto, o Alt está aqui a falar do live que poderá haver ou não entre vocês no Discord. Não é tema para o futebol de verdade agora. Vamos ao quarto dado da semana, que são as perdas de posse. PP estabeleceu também um novo recorde de perdas de posse neste campeonato. Foram 33 ao todo. Jogo infeliz para o PP neste aspecto. O Nacional estabeleceu um novo máximo de ações defensivas totais. Foram 97 contra as 96 do Estrela da Amadora contra o Santa Clara. Mas isto foi muito à conta do PP, que só à conta dele perdeu 33 vezes a bola. Superou neste registro negativo o Sorriso do Famalicão, que tinha perdido 28 bolas contra o AFS, e o Leonardo Lelo, do Sporting Clube Braga, que tinha perdido 26 contra o Rio Ave. E, por fim, uma estatística surpreendente para mim é que o João Moutinho, que é um jogador
dos mais fiáveis que há em termos de passe no futebol português, tornou-se ontem o jogador com mais passes falhados nesta edição da Liga num só jogo. Foram 20 passes mal entregues pelo João Moutinho do Sporting Clube Braga no jogo contra o Gil Vicente. Superou o duplex de Chamba do Casa Pia, que tinha perdido 19 passes no jogo contra o FS, e o Debast do Sporting, que tinha perdido 18 no jogo contra o Futebol Clube do Porto. O que isto quer dizer é que muito daquilo que foi o jogo infeliz do Sporting Clube Braga contra o Gil Vicente teve a ver também com perdas de bola do João Moutinho, passos errados do João Moutinho. Aliás, basta olhar para o índice de passos certos do Sporting Clube Braga, que no jogo de ontem foi de 82%. O Braga, até aqui, tinha tido 88,5% no jogo com o Rio Ave, 87,1% no jogo com a AFS, 88,2% no jogo com o Alverca e 89,5% no jogo contra o Tondela. Portanto, o Gil Vicente conseguiu impor aqui uma perda de 7% de acerto de passe à equipa do Sporting Clube Braga. Pronto. Resolvidos os recordes da semana, vamos fechar com a pergunta do Discord. Diz o Josias Martins Cardoso, ainda em relação aos recordes, que acho que o Ivo Vieira coloca as equipas a jogar bom futebol. Infelizmente, até agora, os resultados não têm sido bons para o Tondela. Eu ainda não vi o Tondela com muita atenção. O jogo com o Benfica terá sido um jogo ligeiramente em contraciclo, que foi um jogo mais complicado para o Tondela, mas é interessante para mim esta questão do Tondela defender tão à frente. Jorge Fernandes já dizia lá atrás que o PP a decidir deixa muito a desejar, parece que era outro jogador com Sérgio Conceição. Por que será? Bom, a pergunta do Discord desta semana, já aqui está, foi deixada pelo João Ferreira, e já sabem que para deixar a pergunta do Discord têm primeiro que entrar no meu servidor de Discord, e o link para entrarem está disponível em qualquer texto exclusivo para subscritores premium do meu Substack. E a pergunta ao João Ferreira é o seguinte: bom dia. Li, escrito pelo António Tadeia, que uma das razões para o decréscimo de competitividade da seleção brasileira era o facto de muitos dos seus melhores jogadores optarem por carreiras mais centradas na vertente financeira, optando por jogarem em clubes de meio da tabela da Premier League. Ora, estando 3 titulares do último 11 da seleção portuguesa a jogar numa liga que não está nas 30 primeiras do mundo, não vê isso como uma tendência negativa? Com essa tendência de vários jogadores da seleção portuguesa optarem por continuar carreira pensando mais na vertente financeira, não fica a seleção portuguesa, tal como a brasileira, menos competitiva? Bom, esta é uma pergunta que o Ricardo Pinto, eu não sei se está cá, porque não consigo ler os comentários que estão aqui no Substack, e o Ricardo, a ver, não fez comentários no Discord, mas o Ricardo é o nosso maior defensor da Liga Saudita. João, à partida, eu acho que sim, não gosto desta coisa de Portugal ter tantos jogadores. Não sou favorável àquela ideia do Ronald Koeman, que é, e foste para a Liga, que ele fez com o Bergwijn, foste para a Liga Saudita, então agora não jogas mais, acabou. Bom, não sou favorável a isso. Acho que os jogadores têm que ser avaliados e utilizados de acordo com aquilo que podem dar, e o facto de estarem na Liga Saudita por si só não quer dizer que não possam dar mais à sua seleção. Mas, de facto, há aqui um problema, é que os jogadores vão estar habituados a um campeonato com um nível de exigência diferente. E por muito que me venham dizer que a Liga Saudita é do camandro e que está, e que sobe, e que tal, e que não sei o quê, eu não vejo isso. E, não, enfim, não continuo a ver um ritmo de jogo relativamente baixo em cada partida. Agora, estamos a falar numa lógica em que muitas vezes os calendários assoberbam os jogadores. E quem me diz a mim, eu acho que em condições normais, para manter este ritmo durante a época, os jogadores da Liga Saudita vão estar prejudicados face aos jogadores que estão a jogar noutros campeonatos. Mas isto pode-lhes permitir chegar ao final da época mais repousados. E se chegar ao final da época mais repousados, com um bom trabalho de preparação do Campeonato do Mundo, até podem vir a ser mais impactantes na fase final de um Campeonato do Mundo. Isto pode ser um bocadinho eu a torcer para que isso venha a acontecer. Não sei se vai acontecer ou não. É possível que aconteça, e se acontecer, maravilha. É muito disso que estamos à espera. Neste momento, eu acho que o facto de estarem na Liga Saudita ainda não se faz notar. Porquê? Porque os campeonatos começaram a maior parte dos jogadores têm 2, 3 jogos de competição. Tirando aqueles que estiveram no Mundial e não fizeram férias. Esses já estarão mais cansados. Mas a maior parte dos jogadores, neste momento, quer joguem na Liga Saudita, quer joguem na Premier League, quer joguem na Bundesliga, quer joguem na Série A, quer joguem na Liga Espanhola, na Liga Francesa ou na Liga Portuguesa, têm um par de jogos de competição. 2, 3, 4. Ainda não começou a Liga dos Campeões.
As ligas nacionais estão com 3, 4, 5 jornadas realizadas, portanto não há diferença, não deu ainda para fazer a diferença entre os que jogam na Liga Saudita e os que jogam nos maiores campeonatos da Europa. Será que isto se vai notar mais em outubro e novembro? Eu creio que sim. Em outubro e novembro vamos ver os jogadores que estão nas ligas principais da Europa, a jogar a Liga dos Campeões, a chegar com outro ritmo aos jogos de seleção, um ritmo que não tem os jogadores que estão na Liga da Arábia Saudita. Mas, ao mesmo tempo, isto também pode levar aqueles que estão a jogar nas ligas nacionais da Europa e na Liga dos Campeões a olhar para os jogos que a seleção vai fazer, e são 2 jogos em casa, na próxima ronda, contra a Irlanda e contra a Hungria, 2 jogos que, ganhando, podem valer a Portugal, desde já, a qualificação matemática para a fase final do Campeonato do Mundo. Podem olhar para os jogos, se calhar, de uma maneira um bocadinho mais displicente, dizer, epá, isto agora aqui é para descansar um bocadinho, porque a seguir volta ao ritmo da Liga dos Campeões, volta ao ritmo da Premier League. E, portanto, isso pode até acabar por ser... tivemos sorte, se calhar, na maneira como as coisas estão escalonadas, como os calendários estão feitos. E fica a expectativa de, quando se chegar ao final da época, aqueles jogadores que andam por aí a jogar Premier League, a jogar a Liga dos Campeões, a discutir tudo até ao fim, chegarem ao Campeonato do Mundo cansados, e os nossos, sobretudo aqueles que vêm da Saudi Pro League, chegarem à seleção fresquinhos que nem uma alface, porque, e eu volto a dizer, a mim já me disseram e garantiram pessoas da Federação Portuguesa de Futebol que aquilo que o Rubem Neves disse aqui há tempos corre mais e com mais intensidade na Liga Saudita do que corria na Premier League, que é mesmo verdade. Eu, enquanto não vir os dados, com o devido respeito, continuo a achar que não é bem assim. Custa-me a crer, porque eu vejo os jogos e vejo a maneira como se corre na Premier League ou na Liga dos Campeões e vejo a maneira como as equipas vão correndo também na Liga Saudita. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao fim. Deixem-me só ver se há mais comentários vossos. Dizia o Jorge Fernandes, é agora que o António vai dizer que a Liga Saudita é boa. Até agora só o Otávio é que desaprendeu a jogar. Luís Mendes, o ritmo é baixo, mas os jogadores portugueses que de lá vêm para a seleção têm tido menos rendimento. Eu ainda não vi isso. E diz o Jorge Fernandes, que estava a brincar, que o Kanté foi o melhor francês no europeu. Lá está. Cria-se aqui a tal situação de chegam mais descansados e, portanto, pode acabar por lhes correr melhor. O João Ferreira acrescenta, mas para mim, no caso português, só conta o que se vir no Mundial, só isso consegue medir, e é aí que vai ser feita a medição, na verdade, daquilo que pode vir a ser o contributo dos jogadores. Meus amigos, chegamos ao fim. Futebol de Verdade, esta edição, já sabem, fica disponível para todos no meu YouTube e em formato podcast de hoje a 8 dias, na segunda-feira, dia 22. A edição é de segunda-feira, dia 15. Quanto a nós, na terça-feira, dia 23, voltamos a ter aqui no Substack, em exclusivo para subscritores premium do meu Substack, mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá, tenham uma boa semana e aproveitem para ver muito futebol. Futebol de Verdade